Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui reunidos novamente para realizar o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, pedir a Deus, a Jesus, nosso Mestre, espiritualidade amiga, benfeitora, nos proteja, esteja conosco durante a realização desse estudo, nos intuindo, transmitindo os melhores pensamentos, para que possamos, cada dia mais, cada dia após dia, compreender essa maravilhosa doutrina que o nosso codificador Kardec nos deixou. Rogamos também que proteja todos os trabalhadores dessa casa, todos os frequentadores dessa casa, todos os irmãos que estão em sofrimento, que estão nas ruas, nos presídios, nos hospitais, ou que de alguma forma estão passando por alguma expiação ou miséria terrestre. Que a espiritualidade benfeitora possa olhar para esses nossos irmãos com misericórdia, sempre levando uma luz de esperança. Permaneça conosco hoje e sempre, e que assim seja nesse momento. Então, meus irmãos, estamos na questão 375 até a 378, o estudo de hoje, né? E é interessante esse capítulo porque está falando do idiotismo e da loucura do espírito quando ele está encarnado, né? Como que os espíritos superiores nos explicam isso, né? Qual a finalidade? Nós sabemos que tudo tem uma utilidade na lei de Deus e se é possível ao espírito, até no estado de vigília, quando o corpo adormece, se ele tem consciência de que ele está em um corpo ali, muitas vezes que apenas tem um dos órgãos só ativos, né? Por exemplo, a visão, não fala, não ouve, e o título é Idiotismo e Loucura. Então é um estudo, uma parte bem interessante que vai nos esclarecer mais acerca dessa condição que pode ser ou não aí uma condição de expiação e muitas vezes ao mesmo tempo uma depuração do espírito, né? Uma oportunidade para ele se elevar ainda mais, progredir nessa encarnação que muitas vezes ele habita um corpo que não é dotado de todas as faculdades materiais, né? Vamos dizer assim, do corpo, porque sabemos que isso não afeta diretamente o espírito, né? Como nós vamos ver aqui no estudo, nós temos o espírito tem as sensações, mas essas moléstias mentais, moléstias físicas que nós temos aqui na Terra, elas são exclusivas, típicas do planeta que nós estamos, vamos dizer assim, do corpo, né? E o espírito realmente ele não tem essas enfermidades físicas, até porque nós sabemos que espírito puro, né, espírito que já está na mais elevada ordem, sequer passa por essas expiações, a não ser que seja em missão, né, que já não é expiação. Então a questão 375 diz o seguinte: qual é a situação do espírito na loucura? Isso que Kardec quer saber. Qual a situação dele, do corpo? A gente sabe, né, tem vários tipos de loucura, depende da doença, mas e o espírito? Ele sente isso, ele vê isso? Depois que desencarna, se tem algum aprendizado para ele, como que vai funcionar isso depois do desencarne desse irmão, e por aí vai. E os espíritos nos respondem. O espírito, quando em liberdade, ou seja, quando está em erradicidade, enquanto espiritual, até durante o sono, né, do encarnado, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas, encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer senão com a ajuda de órgãos especiais. Ou seja, meus irmãos, na condição de encarnado, ele vai sofrer todas as consequências dessa moléstia, né, dessa doença, vamos dizer assim. E aí que é importante a ciência, a medicina, né, que vem nos trazer aí os remédios, os medicamentos, e especialmente o espiritismo, né, que vem nos mostrar o porquê, vamos dizer assim, desses acontecimentos, de pessoas estarem nessas situações, e é um alerta para a gente. Muitas vezes, quando nos deparamos com irmãos nessas situações, a primeira coisa que talvez, né, não que todos fazem, mas que costumamos fazer é o julgamento. Está nessa situação porque fez alguma coisa no passado e agora está aqui espiando, e não é por aí, né? Nós sabemos que o julgamento alheio, isso aí realmente volta contra a gente, não é o ensinamento que Jesus nos trouxe. Temos que olhar primeiro para os nossos problemas, os nossos defeitos, o que podemos melhorar para aí, então, fazer o julgamento alheio. E ele diz, em condições totalmente
diferentes na contingência de não fazer senão com a ajuda de órgãos especiais. Ou seja, meus irmãos, esses órgãos especiais que muitas vezes o irmão encarnado não tem ele todo desenvolvido, que não tem alguma limitação, alguma deficiência, é para o espírito também, nós sabemos, um aprendizado. Isso pode decorrer de uma falta anterior, de uma encarnação compulsória, de uma escolha, né? Que a gente vai ver aqui uma comunicação meio desse espírito, que o espírito faz a escolha e muitas vezes ele não consegue, né? Que não é fácil, nós sabemos, superar a encarnação em um corpo desse. Muitas vezes busca talvez até o suicídio, como nós vamos ver, por não ter o esclarecimento e não saber realmente o porquê de estar ali naquela situação. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões no que respeita a esses órgãos ficam interrompidos. Aqui que é interessante, se ele perde os olhos, fica cego, sem os ouvidos, fica surdo, etc. Imagina agora se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado, e fácil te será compreender que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Então é importante isso aqui que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que quando o espírito tem essa deficiência dos órgãos, como ele está dizendo, como a resposta nos diz, não ouve, é surdo, se não tem olhos ou problema na visão, ele não vê. Mas o espírito, né, ele não é atingido diretamente, é o corpo que é atingido. É claro que o espírito está ali encarnado, né, o princípio vital ele está ali encarnado, mas tendo as sensações desses órgãos incompletos. E claro que ele vai entrar em uma perturbação, vamos falar do nosso nível evolutivo aqui na Terra, sabemos disso, conhecemos pessoas, né, reais, vamos dizer assim, que passam por essa situação, que estão nessa situação. Mas o que é interessante aqui é que ele fala, imagina se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado. Então, se for parcial, a perturbação pode ser até menor, né, uma cegueira de um olho, surdez de um ouvido, né? Quando é parcial, nós percebemos que ali o espírito, mesmo assim, ele ainda pode ter uma revolta, não compreender, muitas vezes atacar a Deus, dizer que é injusto ter isso e o colega, o irmão, o familiar não ter, né? Porque muitas vezes nós temos isso. Ah, por que que ele tem isso e eu não tenho? Por que que eu tenho isso, essa deficiência, e ele não? Isso é causa de perturbação. Isso pode levar aí desencadear uma depressão, desencadear até o suicídio, como nós sabemos. Então depende muito do grau evolutivo do espírito, da condição evolutiva desse espírito, e se é uma interdição parcial ou total desses órgãos, né? Às vezes nós temos pessoas em estado vegetativo e que sobrevivem, como nós já tivemos notícia, 30, 35 anos acamados, né? Às vezes mexendo só os olhos. E isso é um aprendizado para o espírito. Se você for ver 35 anos acamado nessa situação, realmente é uma resignação, né? Muitas vezes o espírito ali, a depender da sua condição, ele está até feliz em estar sofrendo aquilo ali, que na verdade é um sofrimento que ele mesmo causou. O que nós temos que entender, que a doutrina espírita nos explica bastante, é que isso, essas enfermidades, esse defeito, vamos dizer assim, passageiro, né? Porque nós estamos aqui de passagem, esse defeito dos nossos órgãos, isso é tudo fruto das nossas condutas. Deus não nos castiga, muitas vezes Deus não me castigou porque eu sou cego, né? Deus me castigou. Na verdade, nós estamos colhendo aquilo que plantamos. E é tão bonito o Espiritismo que ele vem e tira esse véu da gente. A gente não tem um porquê buscar no passado, e sim viver esse presente, compreender o porquê está passando por aquilo. E a nós, que muitas vezes não temos essas deficiências, né, o idiotia, essa loucura, vamos dizer assim, esse problema muitas vezes mental, não só físico, devemos sempre buscar auxiliar, que é o que Jesus fez. Jesus esteve com os lunáticos, né, como se diz, exorcizou o demônio de um lunático, né, tem uma passagem que diz isso, sabemos que não existe exorcismo, mas aqui para mostrar que nós todos somos irmãos, independente dessa enfermidade, dessa situação transitória, jamais podemos discriminar esse irmão, deixar esse irmão jogado como se fosse
uma pessoa que não pertencesse à raça humana, né? Então é muito interessante essa perturbação, que vai depender se a enfermidade ali é parcial ou se essa enfermidade é total. E aqui na Revista Espírita, meus irmãos, de junho de 1860, é interessante ter a comunicação, o espírito de um idiota, evocação durante o sono. E aqui o espírito relata, né, Revista Espírita de 1860, como, habitando um corpo de um retardado mental, de um deficiente mental, durante o sono, como que ele se vê, né? Ele é evocado e ele passa essa comunicação, né? E é interessante que quando ele é questionado lá na Sociedade Espírita de Paris, uma questão que chamou a atenção é essa aqui: em vosso estado atual, como espírito, tendes consciência da vossa nulidade neste mundo? Ou seja, nulidade aqui no sentido de estar materialmente em um corpo doente, né, que não pode muitas vezes sequer se movimentar. E olha a resposta do espírito que está passando por isso: certamente, sinto bem o meu cativeiro. E é interessante aqui, quando o vosso corpo dorme, o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas quanto se estivesseis no estado normal. Ou seja, quando esse espírito que habita um corpo nessas condições, ele se liberta durante o sono, ele tem condição, ele tem lucidez para saber que ele está naquela situação, e ele responde de uma forma bem tranquila: quando o meu corpo infeliz repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu a que aspiro. Então nós sabemos, né, que a própria morte do corpo é a liberdade do espírito. E no estado de vigília, muitas vezes, o corpo, quando adormece, pode ocorrer sim o espírito desprender ali, claro, não desprender no sentido de voltar para o mundo espiritual, mas sim de ser evocado, como aconteceu com esse irmão, e justamente aqui nos mostrar a condição que ele vê o corpo que ele habita. Então isso é muito importante, porque ele entende esse espírito até inferior, né, como está falando na Revista Espírita, ele entende justamente que é um cativeiro, que aquilo ali para ele é pior que uma prisão, vamos dizer assim, mas que no seu tempo, né, com as outras encarnações que talvez ele passou ou esteja passando, ele vai começando a ter o esclarecimento necessário dessa sua condição. E a questão 375, meus irmãos, ela tem uma subquestão, né, 375A, que Kardec metodologicamente insiste, não muda o número da questão justamente porque tem ligação com o que ele perguntou na 375. Ele pergunta: é então sempre o corpo e não o espírito desorganizado? Ou seja, o corpo que é desorganizado e o espírito não? E a resposta é sim, porque o espírito, quem nos cria simples e ignorantes, é Deus. Deus não ia criar nada desorganizado. Então a resposta a esse sim aqui, ele traz muitas reflexões. Quem cria o espírito é o nosso Pai, né? Nós somos criados simples, ignorantes, todos nas mesmas condições, o mesmo ponto de partida, todos aspirando a essa perfeição, todos com o mesmo caminho a seguir. Ninguém chegou na condição de espírito superior, espírito puro, com atalhos, né? Então, o que é desorganizado é o corpo. E justamente por quê? Porque hoje, na nossa condição, a própria Terra é desorganizada. Nós sabemos disso. O mundo de provas e expiações, nós estamos nos organizando, né? Não temos mais aí, atualmente no país, mas em alguns ainda, pena de morte. Então, você vai evoluindo juntamente com a evolução da sociedade, justamente com o progresso da sociedade. E a desorganização que ele fala aqui é justamente a desorganização do corpo, os abusos que cometemos, a escolha que nós falamos da porta larga. Então tudo isso vai trazendo doenças que nós vamos colhendo. É aquilo, né? Planta excesso, vai colher dor. Então agora, se a gente planta ternura, o limite, se a gente não abusa das faculdades que Deus nos deu, se a gente não extrapola, né, não entra na vida mundana só atrás dos prazeres, então nós vamos colher coisa boa. Então aqui o que é desorganizado não é o espírito pode estar em sofrimento moral, pode estar na erraticidade, muitas vezes pode não ter a condição ali de saber que ele está em estado de espírito ou encarnado, mas ele não é desorganizado, né, porque Deus não nos criaria de forma desorganizada. Sim, mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida. Ou seja,
Não é só o espírito que age sobre a matéria também age, é uma comunicação constante, é uma troca constante entre o espírito e o corpo ali em que ele está encarnado, que ele trata como matéria. E que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que com o tempo, quando a loucura durou bastante, muito importante, quando ela tem uma duração longa, né, para nós aqui na Terra, meses, anos, né, imagina a pessoa 20, 30 anos numa situação dessa, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer, aqui é o efeito da matéria sobre o espírito, uma influência da qual ele não se livrará, senão depois da sua completa separação de toda impressão material. Ou seja, muitas vezes isso aqui pode não ocorrer com a morte do corpo, né? Essa completa separação, a depender do grau da loucura e do tempo que ela dura, como se diz aqui, os espíritos superiores nos explicam, o espírito desencarna e ainda pode continuar apegado, né? Aquele corpo muitas vezes pode tentar perturbar outros irmãos e irmãs encarnadas que estejam naquela situação. Tudo vai depender dali do seu senso moral, da sua evolução moral, porque ele, no final ele fala assim, ó, pode acontecer com o tempo quando a repetição acabe por exercer. O que é a repetição? Então todos os dias naquela situação, aquilo vai se tornando para ele algo normal, e aquilo ali pode ficar impregnado, vamos dizer assim, do seu perispírito. Quando ele desencarna e ainda está arraigado ali, talvez com revolta de ter passado, talvez uma encarnação nula, né, como diz na Revista Espírita. Nós sabemos que não existe encarnação inútil, mas muitas vezes ele entende que foi nula para ele, e aquilo ali pode trazer mais revolta ainda na condição de espírito. Então são impressões, como diz aqui, ele fica impressionado com aquilo que ele passou, né, o corpo que ele habitou, e talvez isso pode ser um motivo de muita perturbação quando ocorrer o desencarne, quando ele estiver no mundo espiritual, porque como ele diz aqui, não vai se livrar disso, vai se livrar disso somente depois do que? Da sua completa separação do invólucro da questão material. E aí, claro, quando ele tiver essa consciência, quando ele tiver essa compreensão do porquê ele teve que passar por ali, com certeza ele será mostrado, e nós não sabemos, né, se vai ser outra encarnação, se ele vai ter oportunidade ali de reencarnar ou até auxiliar pessoas que estejam nessa situação. E não cabe a nós realmente tratar disso, porque as nossas faculdades não nos permitem. O que temos aqui são notícias, né, na Revista Espírita, que vem falar da questão do idiotismo e da loucura de comunicações de espíritos que vem nos auxiliar à época que Kardec escreveu a codificação. Lembrando que a Revista Espírita ela não faz parte da codificação. Ela é importante, tem muitos relatos, tem muito aprendizado moral ali, mas tecnicamente falando, ela não faz parte da codificação que nós seguimos aqui, que o Centro Semeador segue, que é a pureza doutrinária, as 5 obras de Kardec. E é interessante que no livro... Não, nessa agora não, vocês me desculpem, na próxima, que é agora na 376. Aí na 376 vem a relação dessa loucura, né, desse estado de deficiência mental, muitas vezes com o suicídio. Quais as consequências para aquele que opta pelo caminho errado, que nós sabemos, e não é julgar, até porque não podemos jamais julgar quem toma esse caminho, tendo visto a dor tão grande de uma pessoa que toma essa coragem de ceifar a própria vida, né? Então, ele vem relacionar, vai, como se diz, ter uma dupla dívida, né? Além de não aceitar a condição que estava, ainda ceifou a vida que Deus lhe permitiu, com certeza, porque Deus não pune, é uma dupla dívida no sentido de que vai ter o quê? Que reparar, que vai ter que reencarnar, que vai ter que expiar, e agora, com mais essa dívida, uma das mais graves que nós falamos, dívida que no sentido do aprendizado, que é o suicídio. Porque a ninguém, Deus não deu o direito de dispor da vida. Claro, existe o livre-arbítrio, mas pelos ensinamentos de Jesus, Moisés também, quando na época, né, ainda saindo da era primitiva, mostrou que o suicídio, principalmente Jesus mostrou que o suicídio, atentar contra a própria vida, é atentar contra a própria lei de Deus. É uma forma de ingratidão, sabemos, e sem que julgar o motivo do suicídio, nunca podemos fazer isso. Mas sim lembrar que toda falta tem que ser reparada, e o suicídio é uma delas. A pergunta que Kardec faz é:
Qual a razão porque a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Sabemos que não é regra, muitas vezes a pessoa passa a vida encarnada nessa situação aqui e não se suicida, tem uma morte natural, né? Então, por isso que ele pergunta algumas vezes ao suicídio, para não parecer que é regra. Os espíritos respondem, o espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência para manifestar-se livremente. Por isso busca libertar-se por intermédio da morte. Isso é conhecido como nós sabemos, desespero. Às vezes ali ele não tem consciência mental e muitas vezes ele pratica o suicídio a depender da gravidade da loucura sem saber que está se suicidando, né? Às vezes está fazendo um uso prolongado de medicamentos, muitas vezes medicamentos que não são próprios para aquela causa, isso pode acontecer também, né? Sabemos que a medicina vai se desenvolvendo, mas muitas vezes essas falhas podem acontecer. E é inerente ao planeta que nós estamos, que é a Terra. Então o suicídio, sob todas as formas, sob todos os ângulos, para a lei de Deus, ele sempre será uma conduta violadora da lei eterna, da lei divina. Jesus nos mostrou isso. Porque muitas vezes acredita-se de forma equivocada que através do suicídio estaríamos ali abreviando o sofrimento. Na verdade é o contrário, meus irmãos. Na verdade o suicídio, nós não estamos abreviando nada, nós estamos criando mais uma dívida, mais um problema, um aprendizado que teremos. É onde entra a nossa professora chamada dor, né? É ali que pela dor vai ter que se reparar. De que forma que ele pode reparar esse suicídio? Claro que não sabemos, isso aí vai depender, claro, sempre de cada situação, da condição evolutiva daquele espírito, o porquê dele ter praticado o suicídio, dele ter buscado ceifar a própria vida. Então, essa relação da loucura é muito interessante porque é o desespero. Hoje temos aí casos e casos de depressão em que, infelizmente, alguns irmãos têm optado pelo caminho do suicídio. E é interessante que na questão 944 do Livro dos Espíritos, que tem relação direta com essa 376, Kardec pergunta, tem o homem o direito de dispor da sua vida na condição de encarnado próprio? Olha a resposta, não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Não é sempre voluntário o suicídio? Aí que entra aqui. O louco que se mata não sabe o que faz. Pode ter uma atenuante. Ele pode ter uma atenuação diferente daquele que tinha consciência do suicídio. Muitas vezes que tinha todas as condições, vamos dizer, materiais, mas condição moral zero, foi lá e se matou. Mas ninguém escapa. É isso que ele quer dizer aqui. O louco que se mata não sabe o que faz. Pode ter uma atenuante na lei de Deus, sim, conforme o grau da sua loucura. É porque a depender dessa loucura ocorre a supressão do livre-arbítrio ali, momentâneo. Supressão no sentido de não compreender o que está fazendo. Às vezes acreditando que aquilo ali é o mais certo a fazer. Diferente daquele que tem consciência, que não está na condição de idiota, de louco, de debilidade mental e conscientemente atenta contra a própria vida. Com certeza ele vai ter, não uma penalidade, mas talvez uma expiação mais severa, as dores talvez serão maiores do que esse, porque esse, querendo ou não, ele não tinha intenção direta, como ele diz aqui na 944. Ele não sabia o que ele estava fazendo, em outras palavras. Ele não compreendia que aquilo ali que ele estava fazendo, em tese, né, para ele, violava a lei de Deus. Ele buscava ali aliviar o seu desespero, a sua dor, mas claro, terá que reparar essa falta de uma forma ou de outra. E é sempre interessante que aqui no semeador a gente aprende muito isso, é reparar. Deus não pune ninguém. Nós temos que sempre extirpar essa ideia de que existe um Deus punitivo. Porque quando lemos essas questões, parece que não existe punição. Às vezes aquele que se suicidou reencarna em uma expiação muito severa, em uma condição muito que parece desumana. Mas não é porque Deus está castigando ou punindo, é porque é o aprendizado. Deus é tão misericordioso conosco, que Ele nunca fecha as portas. Ele nos disse, né, como Jesus nos disse, Ele quer a morte do pecado e não a morte do pecador. Ele não quer a morte dos seus filhos. Ele quer que os seus filhos convertam-se, busquem o caminho do Filho que Ele nos enviou, que foi Jesus. É isso que nós devemos buscar quando falamos em suicídio ou em loucura, né? E não apenas apontarmos o dedo, dizendo, lá, está pagando pelo que fez. O verdadeiro espírita, cristão que segue Jesus, jamais, né, poderia ter essa percepção. Claro, muitos de nós já tivemos, né?
Agora o Espiritismo, o semeador, vem justamente a nos esclarecer a isso, nos mostrar um Deus misericordioso, um Deus bom, justo, onipotente, Deus de amor, amar o próximo, amar a si mesmo e ao próximo, amar ao próximo e a si mesmo, sempre, nos colocarmos no lugar do próximo, né? Muitas vezes nós tínhamos aqui o trabalho de sábado, que visitava esses locais, casas de idosos, e ali tinham pessoas idosas nessa situação, e a gente via na prática o que a gente vê aqui, né? Como que uma pessoa ali com 70, 80 anos está naquela situação e muitas vezes estava dando risada, talvez ela não conseguia falar, mas ela ria, né? Então, isso são aprendizados que nós vamos encontrando na teoria e o mais importante que é na prática. Porque a gente sabe, reconhecemos o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírito, não pelas palavras bonitas, né, que se diz no púlpito, mas sim pelas atitudes, pela transformação moral que ele busca nessa encarnação, pelo aproveitamento moral que ele tem em uma encarnação que Deus nos concede. E a questão 377, meus irmãos, também vai perguntar do desencarne, né? Após a morte do corpo, né, de quem habitou um corpo nessa situação, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades, ou seja, ele ainda sente isso, ele tem algum pressentimento pelo que ele passou. Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente, de novo, desligado da matéria. Como o homem que ao acordar se ressente por algum tempo da perturbação que o sono ou mergulhar, ou seja, uma recuperação, né? Então, enquanto ele está apegado à matéria, isso é muito importante, nós espíritas, não basta nós acreditarmos na reencarnação, nós temos que passar a compreender o que é essa reencarnação, porque aqui é muito importante o desprendimento, o que fizemos aqui, o que aproveitamos de encarnação, principalmente se não estivermos numa situação dessa, o desprendimento vai ser proporcional ao mal ou bem que fizemos. A perturbação, esse desligamento material, ele é proporcional ao que fizemos aqui. Então, se a pessoa vem num corpo não nulo, mas um corpo que não tem esses órgãos com todas as deficiências possíveis e por aí vai, o desencarne dela, ela vai sentir, ela vai ressentir o que ela passou, se ainda estiver presa à matéria, sim. Muitas vezes, né, nas reuniões mediúnicas, nós temos lá o espírito que está presenciando o seu velório, não acordou, vamos dizer assim, no mundo espiritual, achando que ainda está vivo. Então, isso é motivo de dor, de perturbação, especialmente se já estava na condição aqui de habitar um corpo com essas enfermidades, vamos dizer assim. Então, é bem proporcional esse desprendimento com a resignação, porque isso aqui é um exemplo de resignação. Para nós é fácil falar, né? E para quem está nessa situação? A resignação tem que ter, falar, é bom o sofrimento, vamos agradecer teu sofrimento, como se diz, mas vai ficar nessa situação, vai muitas vezes ficar acamado, às vezes dependendo de terceiras pessoas para fazer tudo, né? Então, realmente é uma condição que o espírito, quando ele tem que passar por isso, se passa, né? Além de tudo, com certeza, ele vai galgar aí um degrau na escala evolutiva. E a 378, meus irmãos, a última questão do estudo de hoje, ela vem nos perguntar sobre a alteração do cérebro. Como que o cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? Como uma lembrança, os espíritos respondem para Kardec. É uma lembrança. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve consciência de tudo o que se passou, olha que importante isso aqui, meus irmãos. Como ele não teve consciência, compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, olha que situação terrível, né? Vamos dizer assim. Ele sequer sabia que ele estava passando por aqui, dependendo do seu grau evolutivo. É necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente, ou seja, para que tudo volte ao normal, para que tudo se equilibre. É por isso que quanto mais tenha durado a loucura, é muito importante essas questões, porque ela fala da duração da loucura. Não podemos aqui estabelecer uma regra matemática. Então, é cometido de uma loucura, de uma doença mental, obrigatoriamente passará por isso. Não, os espíritos aqui vêm nos mostrar de uma forma bem técnica, né? De uma forma bem esclarecedora, sempre enfatizando o quê? A duração dessa loucura. Quanto tempo ela durou? Muitas vezes ela pode durar meses, né? Pode durar dias, não sabemos. Então, isso vai ser relevante também para o espírito, nessa questão da atuação dos seus órgãos sensoriais como o cérebro, né?
É por isso que quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, aí vem a proporcionalidade, a justiça de Deus. Mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. Essa é a tortura espiritual que a gente fala, é aquela que o espírito está ali precisando apenas do quê? De prece. Quantos na reunião mediúnica, quantos na revista Espírita, que a gente vê que a única coisa que está pedindo ali em razão do seu sofrimento ser tanto, aquele sofrimento moral, o quê? Uma prece. Nas reuniões mediúnicas nós temos isso. Eu só pedia uma prece, era só isso. Porque a prece alivia, a prece sincera, feita do fundo do coração, sem necessidade de palavras bonitas, né? Feita ali no seu particular, no seu íntimo, sem precisar divulgar que está fazendo ela. Essa prece alivia esses irmãos. Isso é um ato até de caridade, tanto para quem faz a prece, como para quem recebe, especialmente para quem? Para os olhos de Deus. A verdadeira prece, ela tem uma eficácia assim, muito poderosa, mas não é essa eficácia material, não é essa eficácia de trazer uma resposta que eu preciso, não. Essa prece em que você busca ali é aliviar, que um irmão que está desencarnado num plano espiritual, às vezes sequer sabendo o que aconteceu, que essa prece talvez vai resgatar. Olha que bonito isso, uma prece resgata um espírito perdido, um espírito que muitas vezes nessas condições, que passou a vida inteira num corpo nessa situação, sequer agora no mundo espiritual sabe onde está. Muitas vezes está ali apegado, está perseguindo, vamos dizer, a família, aqueles que viviam com aquele corpo, né? Sem saber que está nessa condição. Porque ele diz aqui, quanto mais tempo durar essa loucura, maior será essa perturbação quando ele desprender. Claro, a depender do grau evolutivo, falamos da Terra aqui. Pode ser que muitas vezes esse espírito habite esse corpo e tenha um grau evolutivo. É sempre interessante aquele exemplo do Marcel, né, do Céu e Inferno, aquele menino que sofria muito, tinha 11 anos, estava acamado também e gritava muito em razão das dores que ele tinha no corpo. Ele tinha a fala, gritava, mas ficava acamado. E uma vez ele pediu para o médico, pediu remédio para o médico para ele dormir. O médico, mas você não precisa de remédio para dormir. Ele pediu o remédio para dormir porque olha a condição evolutiva desse espírito, né, que estava encarnado numa situação não de loucura, mas de uma enfermidade parecida. Era para não gritar, para não incomodar os outros doentes que estavam no hospital. Então nós temos que começar, meus irmãos, a refletir além de tudo e pensar no próximo. Pensar principalmente nessas pessoas que estão nessas situações. Quantas casas, hospícios nós já tivemos, ainda hoje temos aí manicômios, locais em que essas pessoas estão. Quantos nós conhecemos que estão nessa situação? E que aí com esse esclarecimento do Livro dos Espíritos nós vamos começar a entender, né, o porquê disso está acontecendo, que isso não é uma punição, que o que essa pessoa está passando ali é efeito de justamente do que ela praticou, né? Então que fiquemos com esses ensinamentos, uma lição, né, que nós tivemos aqui hoje, essas questões, falando dessa condição, e claro, para nos mostrar também o que é a importância do ser. Isso só nos mostra ainda mais que nós devemos nos desapegar desse ter, que tem que ter o corpo perfeito, que tem que ter o corpo tal. Quando muitas vezes pessoas que estão em um hospital só querem o quê? Uma comida, só querem uma visita. Nós temos que começar a pensar no ser espiritual. É isso que o Espiritismo vem nos mostrar. O ser deve prevalecer sobre o ter. A escolha da porta estreita em detrimento da porta larga. Então é isso, meus irmãos. Mais uma vez, boa noite. Agradeço aqui a oportunidade de estarmos fazendo esse estudo aqui através do YouTube, né, do canal do YouTube do Centro Espírito Semeador. Todos os irmãos que estejam em casa aí possam aproveitar essas palavras, o que foi aqui falado, para refletirmos ainda mais e termos a certeza que estamos aí caminhando no sentido certo, né? Buscando aí praticar dia após dia os ensinamentos que Jesus nos mostrou. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade benfeitora, rogar que derrame sobre essas águas toda a medicação necessária para a cura do corpo físico, para a cura da alma, que elas possam ser magnetizadas com fluidos de amor, de bênçãos, de esperança e de luz, para que possamos, dia após dia, extirpar os defeitos que ainda nos afligem, buscar amar mais os nossos irmãos, buscar seguir o caminho verdadeiro que Jesus nos mostrou quando aqui esteve. Rogamos também a proteção de todos os frequentadores dessa casa, de todos os trabalhos, de todos os irmãos que estão em sofrimento, que Jesus possa abençoar e proteger todos, continue protegendo essa casa, Espírito Semeador, hoje e sempre.